nós vamos estudar nesse momento. Nós daremos continuidade à exposição da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Eu quero convidá-los a abrirem nesse momento as suas Bíblias nessa passagem e nós continuaremos o estudo da mesma. Nós já estamos aqui há alguns meses estudando essa carta e hoje vamos finalizar o penúltimo capítulo. O nosso próximo estudo a gente já inicia o último capítulo da carta, capítulo 5. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Que o Senhor possa nos edificar através da sua palavra. Meus irmãos, aqui nesta porção do capítulo 4 da carta, Pedro retorna ao tema do sofrimento mais uma vez. Aliás, esse tema na carta é bastante recorrente, né? E nós temos apontado aqui as razões do porquê Pedro tanto lida com essa questão do sofrimento. E aí nós precisamos entender a situação em que viviam aqueles irmãos nesse período. Esse era um período de sofrimento, de perseguição, nas mãos do Severo Nero, imperador romano, que viveu no período do apóstolo Paulo e também do apóstolo Pedro. Eu tenho trazido aqui a informação de que esta carta foi escrita por Pedro, muito provavelmente pouco tempo após o martírio do apóstolo Paulo, que foi feito pelo próprio Nero. Nero foi o algoz do apóstolo Paulo e posteriormente, provavelmente, do apóstolo Pedro também. O propósito dessa carta de Pedro, portanto, é estimular aqueles irmãos, no sentido de que eles perseverem na fé, ou que perseverassem na fé. Então, o tom dessa carta é esse. Mas mais do que perseverar, como lidar com a questão do sofrimento? Essa é uma questão difícil para nós. Porque, via de regra, nós sabemos falar muito bem sobre a nossa fé aqui nesse mundo, mas vivenciar essa fé numa condição adversa, numa situação adversa, não é fácil. Então, Pedro traz várias orientações aqui nesta carta sobre como aqueles irmãos não só deveriam enxergar o sofrimento, mas como eles deveriam se portar diante das adversidades que eles enfrentavam. Aqui no capítulo 4, a partir do versículo 12, Pedro retorna a esse tema novamente do sofrimento, mas ele apresenta
uma diferença sutil, mas muito importante. É que existem dois tipos de sofrimento que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Aquele sofrimento que é decorrente da nossa condição humana, pecadora, de pecadores. Então, há essa realidade do sofrimento que nós enfrentamos. Dentro dessa realidade, há o sofrimento que nós enfrentamos por causa dos nossos próprios pecados. É importante compreender isso, que há um sofrimento que vem a nós, que é decorrente do nosso próprio procedimento. E o segundo tipo de sofrimento que o apóstolo Pedro coloca aqui, que é este sofrimento que glorifica a Deus, é aquele que vem em razão da nossa fé. Então, Pedro faz essa separação muito clara, porque às vezes as pessoas misturam as coisas e o simples fato delas estarem sofrendo, olhando para uma passagem dessa, elas dizem: louvado seja Deus pelo sofrimento que eu estou passando. Mas é preciso fazer essa separação. Que tipo de sofrimento é esse que você está enfrentando? Qual a natureza dele? Qual a origem dele? É decorrente da sua fé? É por causa do nome de Cristo, como Pedro vai deixar isso bem claro no decorrer da carta? Ou este sofrimento está relacionado à sua conduta, ao seu procedimento? Nós vamos observar que ele deixa isso muito claro a partir do versículo 15, quando ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, Pedro faz essa separação entre esses dois tipos de sofrimento para que os seus leitores não ficassem confusos com isso. Então, quando um sofrimento é decorrente da fé, por causa do testemunho, por causa do nome de Cristo, aí Pedro vai dizer: nisto Deus é glorificado e vocês devem se regozijar nisto, porque estão sofrendo em razão do nome de Cristo. Mas se por outro lado vocês estão sofrendo por outros motivos, que seja o pecado de vocês, a postura deve ser outra, não de regozijo, mas de arrependimento e voltar-se para Deus. Queridos irmãos, o tema sofrimento na Bíblia é muito recorrente. Aliás, o convite para ser um discípulo de Jesus é, de alguma forma, um convite ao sofrimento. Porque a partir do momento que você passa a ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, existe uma série de situações que remam, que vão contra você. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Paulo já alerta a esse respeito. O jovem Timóteo, inexperiente, e Paulo diz: olha, não pense que o pastorado, que a vida cristã é uma vida tranquila, sem adversidades. Os que querem viver piedosamente serão perseguidos. O próprio Jesus, no capítulo 15, versículos 18 e 19 do Evangelho de João, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E esse ódio do mundo para com o nome de Cristo, para com os discípulos de Cristo, em grande parte é a causa, a origem do sofrimento do povo de Deus. Basta você dar uma olhada no retrospecto da história da igreja, tanto a igreja primitiva, a igreja pós-apostólica e a igreja do período contemporâneo, esse tempo atual que nós estamos vivendo. Então, eu entendo que nessa seção aqui da carta, do capítulo 4, verso 12 até o verso 19, Pedro traz esse tema novamente, que é tão pulsante na carta e tão presente em toda a Escritura, mas de modo especial ele enfatiza aqui a bênção de sofrer pelo nome de Cristo. Então eu entendo que se a gente fosse fazer um resumo desta perícope do texto, desse bloco de versículos 12 a 19, seria esse: o sofrimento que Deus se agrada, que glorifica a Deus, porque
ele acontece no testemunho que os crentes dão de Cristo. Então vamos à primeira lição que nós observamos no texto, está aí no verso de número 12. E nós observamos aqui que Pedro diz que este sofrimento que aqueles irmãos estavam enfrentando era dado pelo próprio Deus, com o objetivo de provar a fé daqueles irmãos. Então o sofrimento, nesse contexto aqui específico, foi dado por Deus com o propósito de provar a fé daqueles irmãos. Então observe, não estranheis, amados. Ele começa o texto dizendo, amados, não estranheis. Essa expressão aqui que Pedro usa em relação à igreja é encontrada com muita recorrência nas cartas. E quando Pedro usa essa expressão aqui de maneira carinhosa, o que ele queria de imediato despertar na mente daqueles irmãos era a ideia de que, mesmo no sofrimento, eles eram amados de Deus. O sofrimento deles não era, de alguma forma, um sinal da falta de amor de Deus por eles. Ao contrário disso. Vamos ver mais à frente que Deus tinha propósitos maiores por trás do sofrimento que aqueles irmãos estavam enfrentando. Então, não tem coisa melhor para os servos de Deus, ao enfrentarem o sofrimento, eles saberem que são alvo do amor de Deus. Deus nos ama. Deus ama o seu povo. E aí Pedro continua dizendo, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Literalmente, Pedro diz assim para esses irmãos, parem de estranhar. Não fiquem surpresos com os sofrimentos que vocês enfrentam. Ele diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A figura do fogo aqui, eu já expliquei ela com bastante recorrência aqui nos estudos na igreja. Essa é uma figura do Antigo Testamento, tirada dos escritos proféticos, quando Deus disse que iria purificar o seu povo, como o ourives purifica o ouro, e como se coloca a prata no cadinho, a fim de que ela seja purificada também. Essa é uma figura que nós encontramos nos profetas, no Antigo Testamento, e Pedro diz aqui que este fogo que estava surgindo no meio deles era destinado a prová-los. É possível que alguns desses irmãos achassem que as provações, os sofrimentos são incompatíveis com a vida cristã. E Pedro quer desfazer esse tipo de pensamento. Não, o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. O sofrimento não é incompatível com a vida daquele que anda com Deus. Em outras palavras, aqueles que andam com Deus estão sujeitos ao sofrimento. Vejam, meus irmãos, que a teologia, talvez a teologia do triunfalismo, da prosperidade, tem as suas raízes muito antigas. Apesar desses movimentos surgirem na história mais moderna, mais recente, como pensamento estruturado, corpo teológico organizado, mas as suas bases e os fundamentos já estão lá atrás. Quando Pedro diz não estranheis, muito provavelmente alguns estavam estranhando, dizendo coisas do tipo, mas tu não é crente? Como é que pode sofrer dessa forma? Tem alguma coisa errada contigo. É a teologia dos, entre aspas, amigos de Jó, que foram visitá-lo, e quando eles chegam lá, ao invés de tirarem o fardo de Jó, impõem mais fardo sobre ele, dizendo, Jó, tem alguma coisa errada contigo. Então, Pedro quer desfazer esse tipo de pensamento, dizendo, não estranhem. Deus é soberano, inclusive para ordenar aos seus servos que o sofrimento venha sobre eles. Nós sabemos que nada pega Deus de surpresa.
tudo que nos acontece não toma Deus de surpresa. E esses acontecimentos, às vezes relacionados ao sofrimento, ou são diretamente causados por Deus, ou por meios secundários que Deus usa para que, ou permite que eles cheguem à nossa vida. Tornar-se cristão, portanto, meus amados ouvintes e irmãos, não é um convite para ficar livre de adversidades. Como cristãos, na verdade, nós estamos em guerra. E Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, diz que essa luta, essa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Paulo está se referindo ali à guerra espiritual em que nós estamos envolvidos. Mas além do diabo, a Bíblia diz que nós temos mais dois inimigos. O pior, que é o nosso inimigo interno, o nosso próprio coração, a nossa carne, desejos que ainda fervilham dentro de nós, que são próprios da velha natureza, mas ainda convivemos com eles, e o mundo, que são os sistemas de valores, de conduta e de procedimento que esse mundo tenta nos impor. Então, a vida cristã é uma vida em combate, é uma vida em guerra. Não é à toa que a linguagem que a Bíblia usa para os discípulos de Cristo é de soldado que está numa batalha. Portanto, todo cristão passa pela faculdade, digamos assim, do sofrimento, pela escola do sofrimento. Portanto, nós não devemos estranhar, é isso que Pedro diz, não estranheis o fogo, e aí ele coloca, não é qualquer fogo, ele qualifica esse fogo como sendo fogo ardente que surge no meio de vós. Há uma intenção aqui no apóstolo Pedro de qualificar, dimensionar o quanto esses irmãos estavam sendo atingidos por esse fogo da provação. E ele diz que surge no meio de vós. Agora observe, qual é o propósito disso? Pedro diz, destinado a provar-vos. O objetivo de Deus, ao enviar este fogo, ou permitir que eles chegassem até esses irmãos, era com o objetivo de prová-los, para aperfeiçoar a fé. E aqui tem uma distinção clássica que nós fazemos entre provação e tentação. A provação tem sempre o objetivo de qualificar. Quando Deus prova os seus filhos, é com o objetivo de aprová-los, de aperfeiçoá-los, de torná-los mais maduros na fé, mais achegados a Ele. Esse é o propósito das provações, diferente da tentação. É por isso que a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. O diabo é quem nos tenta. Nós somos tentados também pelo inimigo interno que está dentro de nós, o eu, o nosso próprio coração, e o mundo também. Porque o objetivo da tentação é sempre desqualificar. O da provação visa a aprovação, o aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa maturidade. Então Pedro diz que o objetivo deste fogo era prová-los, para que eles pudessem mais e mais serem fortalecidos na fé. Aí eu fico pensando aqui, qual é a melhor forma de purificar a igreja? Não é um período de paz. O melhor momento, e Deus se vale desse tipo de situação para aprovar a igreja, para purificar a igreja, são os momentos de provação. Isso acontece tanto no âmbito coletivo, a igreja como corpo de Cristo, e no seu aspecto individual também, nós individualmente. Eu não tenho dúvida, e acredito que este seja o testemunho de muitos irmãos, a experiência de muitos, de que os momentos de maior crescimento na fé foram aqueles de maior ou de maiores provações. Porque nas provações
nós corremos para perto de Deus. Quando tudo vai bem, a gente tende a dar uma descansada, uma dispersada, mas quando a coisa aperta, a gente corre para os braços do Senhor. Então, eu não tenho dúvida de que nesse período aqui do apóstolo Pedro, muitas pessoas estavam aderindo à fé. E de fato essas pessoas, muitas delas, não tinham passado pela experiência da conversão ou eram crentes relapsos. E aí Pedro diz, o fogo da provação está vindo para provar-vos com o objetivo de purificá-los. Nesse período aqui, ser cristão não era um status. Pelo contrário, ser cristão nessa época aqui era uma coisa pejorativa. Eram considerados esses cristãos a escória da sociedade naquela época. E vejam como isso mudou. Eu costumo me referir com frequência aqui à atitude de Constantino, por volta de 315, quando ele e o governador, o imperador do Ocidente, Licínio, Galério e Constantino promulgaram um edito, ou o Edito de Milão, que deu aos cristãos a liberdade de culto. E a situação da igreja mudou drasticamente. Porque com a liberdade de culto e com a certa afinidade entre a igreja e o império, muita gente passou a entrar na igreja sem serem convertidas. Assumiram cargos, alguns compraram cargos eclesiásticos com uma prática que se desenvolveu na época chamada simonia, que era a compra e venda de cargos eclesiásticos. Imagine que alguém não tinha ascensão eclesiástica alguma, não tinha nenhuma condição de assumir um cargo na igreja, ela ia e comprava esse cargo. Essa prática foi muito disseminada nesse período, nesse contexto, ficou conhecida como a simonia. Então a igreja foi profundamente prejudicada nessa época. As provações de Deus serviam para purificar esta igreja. Agora vejam que no versículo 13, Pedro traz uma informação que, num primeiro momento, parece curiosa e fora de lógica, mas ele diz assim, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrei exultando. Então, Pedro diz aqui que os cristãos, ao serem perseguidos, ao sofrerem, eles deveriam se alegrar. E eu faço aqui uma observação que a alegria não é no sofrimento em si, mas no benefício que ele produz na vida do povo de Deus. Nós não nos alegramos no sofrimento em si, mas no bem proveitoso que ele nos traz. E aí Pedro diz aqui que eles deveriam se alegrar na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Essa palavra coparticipante, ela vem do mesmo verbo koinonia, que é comunhão. É de onde vem a palavra comunhão, tão conhecida por nós. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que, por meio dos sofrimentos, o cristão se torna coparticipante, unido, compartilha com Cristo os seus sofrimentos. Então, de alguma forma, nós nos tornamos semelhantes a Cristo, porque ele sofreu também. Então, no sofrimento, nós nos tornamos coparticipantes, entramos em uma comunhão íntima com Cristo. Agora, é uma questão importante dizer aqui. O nosso sofrimento é diferente do sofrimento de Cristo, porque o sofrimento de Cristo foi um sofrimento vicário com o propósito redentivo, expiatório. Então, quanto à natureza, o nosso sofrimento em relação ao de Cristo são diferentes. O nosso
com o de Cristo. Porque o sofrimento de Cristo foi expiatório, ele sofreu para expiar pecados. Nós sofremos por causa da justiça de Cristo, por causa do seu nome, por causa dos seus valores, por causa dos seus ensinamentos. Então, quando Pedro diz aqui que nós nos tornamos coparticipantes do sofrimento de Cristo, não significa que nós somos expiadores de pecado, levamos a culpa de pecado de outrem. É no sentido de que nós sofremos por causa da justiça de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, ele mostra que os sofrimentos de Cristo não acabaram, eles continuam na igreja, o seu corpo. E diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Que a obra de Cristo foi insuficiente e por isso ele precisou sofrer e a igreja precisa sofrer para completar a obra mediadora de Cristo? Não, não é esse o sentido. O que Paulo está querendo trazer aqui é que nós que estamos em Cristo temos a oportunidade de enfrentar situações que Cristo não enfrentou. Então, nesse sentido, nós completamos o que restou das aflições de Cristo no nosso próprio corpo. Nós passamos por situações hoje as quais Cristo não passou. A nossa vida hoje é muito mais dinâmica do que a vida do primeiro século. Nós estamos expostos a situações de sofrimento variados, como Cristo não, muitos deles, Cristo não teve a oportunidade de experimentar. Então o que Paulo está dizendo é que os nossos sofrimentos, ou o nosso sofrimento, o sofrimento dele pela igreja, estava preenchendo o que restou das aflições de Cristo. Deus estava dando a oportunidade a ele de passar por situações de sofrimento que Cristo não teve a oportunidade de passar durante o seu curto ministério aqui nesse mundo. Nesse sentido, nós somos identificados com Cristo. Nós nos tornamos um com Ele. E é por isso que Pedro diz que nós devemos nos regozijar. Ele diz: alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Vejam que quando nós olhamos para o sofrimento com este ponto de vista, ele muda o seu significado para nós. Ele muda a sua face para nós. Porque ele ganha um novo sentido, um novo significado, ou seja, nós nos tornamos unidos a Cristo nos seus sofrimentos e aí ampliamos as possibilidades do seu ministério vicário, seu ministério de servo sofredor. O escritor Tiago, na sua carta, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vejam que aqui Tiago fala do porquê eles deveriam se regozijar, porque a provação gera perseverança, produz. Eles deveriam se regozijar, não nas adversidades em si. Agora vejam o finalzinho do verso 13, que Pedro diz assim: para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. O argumento de Pedro aqui é que se o cristão está envolvido com Cristo no seu sofrimento aqui na terra, isso é uma garantia de que ele vai se regozijar com Cristo na eternidade. Ou seja, se nós nos identificamos com Cristo aqui no sofrimento, vamos nos regozijar com Ele na sua glória. E aqui cabe o que o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Romanos.
No capítulo 8, versículo 18 da carta aos Romanos, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se você sofre hoje nesse mundo por causa do nome de Cristo, você deve se alegrar nisto, porque você vai ser conformado com a glória de Cristo na sua segunda vinda. E a glória que há de ser revelada nem se compara com os sofrimentos do tempo presente. E aí o apóstolo Paulo diz em outra parte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Terceiro aspecto aqui que eu gostaria de destacar no texto está no verso 14. Pedro começa a mostrar aqui que o sofrimento, de alguma forma, ele é um indício, é um sinal de uma vida cristã vigorosa e saudável. Vejam, eu estou falando aqui do sofrimento por causa do nome de Cristo. Não estou falando ainda do sofrimento que ele vai falar no verso 15, que é decorrente do pecado. Então, veja o que ele diz. Verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Verso 14, a parte A. Ora, qual é o ponto aqui? Que quando o cristão, o servo de Deus, está vivendo uma vida piedosa e ele está sendo injuriado, isso significa que o padrão dele de comportamento, de conduta, é diferente do padrão do mundo. Por isso a estranheza, a injúria e a perseguição. É como se Pedro dissesse o seguinte: vocês estão fazendo o certo. É por isso que são injuriados. Se vocês estivessem agindo de maneira semelhante a eles, eles não iriam persegui-los, injuriá-los. É por isso que ele diz: bem-aventurados sois, felizes. Meus irmãos, um cristão nominal nunca vai atrair a rejeição do mundo. Porque ele é tão parecido com o padrão de comportamento, de conduta do mundo, que as pessoas não estranham e logo não o injuriam, não o perseguem, não estranham o seu jeito de ser. É por isso que Pedro diz que eles deveriam se sentirem, deveriam sentir-se bem-aventurados. Porque pelo nome de Cristo estavam sendo injuriados. Então não estranhe. Eu já falei algumas vezes aqui para os irmãos que às vezes nós nos sentimos ofendidos, né, quando o mundo nos acusa de maneira injusta. E nós não devemos estranhar isso. O contrário é que deveria ser verdade. Se não há o estranhamento do mundo, se não há a injúria, se não há o olhar esquisito, é porque tem alguma coisa errada com esse cristianismo, entre aspas, que está sendo vivido. Pedro diz: não estranhe. Deixa eu abrir só um parêntese aqui. Essa semana eu fiz uma postagem a respeito do nosso colega, pastor Milton Ribeiro, que é o novo MEC, né, o novo ministro da Educação e Cultura. Assim que ele foi nomeado, começou-se a especular sobre a vida dele e tudo mais. E aí eu fiquei muito alegre, porque tudo que estão dizendo a respeito do pastor Milton Ribeiro, meus irmãos, é um testemunho vivo de que o evangelho é uma afronta para esse mundo. Pegaram lá um vídeo em que ele defende, numa das suas pregações, a disciplina com vara nos filhos. Ele é até sucinto no que fala. E aí pegaram esse trecho da fala dele, estão fazendo aí um alarde muito grande. E nós não deveríamos estranhar isto. Ou será que nós não
estamos convictos de que vai chegar um tempo que a pregação do Evangelho pode ser criminalizada pelos seus preceitos, que são contra a cultura. Então Pedro diz: felizes sois, bem-aventurados sois, quando forem injuriados. Agora, só para fechar esse ponto, e aí ontem eu estava alegre com isso, porque se começou a vasculhar no acervo da USP a tese de doutorado do reverendo Milton Ribeiro. E sabe o que foi que ele escreveu? Sobre qual foi o tema da tese de doutorado dele? A influência do pensamento de Calvino em algumas áreas. De lambuja, o pensamento do reformador João Calvino e toda a herança e todo o benefício que a reforma protestante trouxe para o mundo inteiro, em todas as áreas, política, economia, a família, enfim, todos esses temas podem vir ao conhecimento público que não conhecia. Então eu fecho aqui o meu parêntese, só para dizer o seguinte: nós devemos nos alegrar quando formos injuriados por causa do nome de Cristo. E aí Pedro diz assim: porque sobre vós repousa, eu estou ainda no verso 14, sobre vós repousa o Espírito da glória, repousa o Espírito da glória e de Deus. Existem duas maneiras de entender aqui esse verso. Alguns entendem que o que Pedro está dizendo é que esses cristãos foram capacitados pelo Espírito de Deus para resistirem às tribulações. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus repousando sobre eles, seria como uma espécie de consolador para que eles pudessem resistir às adversidades. Então, o Espírito de Deus seria derramado mais abundantemente sobre eles para que eles resistissem às provações. A outra interpretação é que eles, pelo fato do Espírito de Deus repousar sobre eles, é que eles estavam sendo perseguidos por viverem as virtudes espirituais, as virtudes do Espírito, por estarem vivendo sob a luz e a orientação do Espírito Santo, que fala por meio da palavra, é que eles estavam sendo perseguidos. Entendo que essas duas interpretações são viáveis, porque de fato aqueles irmãos estavam sendo perseguidos por serem discípulos de Cristo, estarem vivendo o Evangelho na sua plenitude, vivendo as virtudes espirituais, assim como também, ao sofrerem, eles recebiam mais graça do Senhor para que pudessem suportar as adversidades. Quarta lição que nós observamos aqui no texto, o verso 15. Observe que Pedro agora muda o tom. E ele vai mostrar que o sofrimento, existe um outro tipo de sofrimento, que não glorifica a Deus. Se o primeiro sofrimento glorifica a Deus, como ele vai mostrar no verso 16, o verso 15 ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. O que Pedro está dizendo é: se vocês sofrem, estão sofrendo por praticarem coisas erradas, o sofrimento de vocês de nenhum modo é um testemunho diante dos incrédulos. Se o servo de Deus quebra a lei, os mandamentos de Deus, o sofrimento virá sobre ele. E nesse sofrimento Deus não é glorificado, senão no fato de que ele exerce a sua justiça também, a sua disciplina, e quando Deus exerce os seus atributos, ele é glorificado. Mas não há glória no sentido de prazer em Deus, de que os seus servos sofram por causa dos seus pecados. E Pedro está levantando aqui a possibilidade disso acontecer. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. É possível que alguns desses irmãos aqui estivessem incorrido em alguma dessas práticas? Acredito que sim. Talvez não em todas, mas em algumas delas. O que significa dizer que nós não estamos imunes ao pecado.
nem eu nem você. Nós não estamos de maneira nenhuma fora do alcance do pecado. O nosso coração é corrupto e não podemos nos enganar achando que nós já atingimos um nível de maturidade cristã tal que o pecado já não consegue mais nos alcançar. Coitado de nós se pensarmos dessa maneira. E aí Pedro conclui o verso 15 dizendo assim a parte B: ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ou seja, há um tipo de sofrimento também que vem pelo fato de você ficar o tempo todo querendo se intrometer na vida do outro, nos negócios do outro, como Pedro coloca aqui. Aqui, meus irmãos, eu entendo que Pedro toca numa questão que é o bisbilhoteiro. Sabe o bisbilhoteiro? Que fica procurando uma historinha aqui. Ele não fica satisfeito enquanto ele não tem uma novidade para passar à frente. E aí especula aqui, especula acolá, especula de uma forma, especula de outra. E aí Pedro diz que estas pessoas também sofrem. Eu trouxe uma citação aqui de um autor. Ele menciona uma frase que tinha num epitáfio, né, num jazigo de uma pessoa que dizia o seguinte: aqui jaz uma pessoa que viveu para os outros. Parece uma frase belíssima, né? Agora ela tem paz e eles também. Aqui jaz uma pessoa que viveu para os outros. Ela agora tem paz. E os outros também, que eram alvo das suas bisbilhotices. Meus irmãos, tenhamos cuidado. A gente precisa cuidar uns dos outros? Precisa sim. Mas a gente não pode viver a vida inteira nessa especulação, porque isso traz sofrimento para você e para os outros também. Eu penso que Pedro toca aqui numa questão sucinta, que é a questão da língua, que ele já falou anteriormente, no capítulo 3, salvo engano, quando nós estudamos. Então, existe um tipo de sofrimento que não é honroso, que não glorifica a Deus. Mas há um quinto aspecto aqui no verso 16. Vejam que Pedro começa com uma adversativa. Se no verso 15 ele disse que há um sofrimento que não é bom, que não glorifica a Deus e que não é bom para a pessoa que está sofrendo, porque é decorrente do seu pecado, mas, olha o verso 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Esse é o sofrimento que realmente glorifica a Deus e nunca devemos ter vergonha dele. Nós não devemos nos envergonhar das coisas de Deus. Não devemos nos envergonhar, meus irmãos, daquilo que cremos. Hoje, no mundo do politicamente correto, existe um discurso da massa, e esse discurso é propagado pela grande mídia, pela opinião pública em geral, e aí os cristãos às vezes ficam com vergonha de se expor sobre vários temas. Você pode pegar desde esses temas mais contemporâneos que estão aí em discussão, a outros temas que antes eram tabu. E aí as pessoas, os crentes ficam envergonhados. Puxa, eu não vou falar porque isso é coisa de gente que não tem, que não estuda. Eu vou ser considerado como uma pessoa que não tem conhecimento, alguém ultrapassado. Enfim, Pedro está dizendo, se você sofrer por causa de Cristo, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus. Não tenha vergonha do nome de Cristo. Meus irmãos, eu fico pensando Pedro escrevendo isso aqui. E eu acredito que Pedro deve ter escrevido isso aqui com um coração bastante pastoral. Porque Pedro caiu nisso aqui. Quando, pastor? Vocês se lembram da ocasião em que Jesus foi preso pelas autoridades romanas, né? Jesus já havia alertado a Pedro de que ele o negaria por 3 vezes e Pedro disse, que é isso, Senhor? Todos podem te negar, eu não. E aí Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. E aí quando Jesus foi preso,
isso aconteceu. Ele negou Jesus uma vez, quando estavam numa roda, ele passou. Depois ele negou Jesus mais uma vez, depois estavam sentados, o pessoal em volta de uma fogueira e Pedro ali no meio. Uma mulher se levantou e disse: este é um deles, tem jeito deles. E aí a Bíblia diz que Pedro começou a praguejar contra o Senhor. Pedro teve vergonha. Mas parece que Pedro, nesse momento, ainda não tinha experimentado uma conversão verdadeira ou ainda estava imaturo na fé. Porque Jesus, numa determinada ocasião, diz a Pedro: Pedro, tu, quando te converteres, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus restaurou Pedro porque ele se envergonhou do nome de Cristo. Quantos de nós, às vezes? Quantos se envergonham do nome de Cristo? E Pedro diz: não se envergonhe, glorifique a Deus. Eu não coloquei aqui essa passagem, mas me veio aqui à mente agora, me ocorreu, uma passagem do livro de Atos em que um grupo de irmãos foi surrado, e aí depois eles foram surrados e mandados embora. Depois eles chegaram na casa onde os irmãos estavam reunidos, glorificando a Deus por terem se sentido, terem se achado dignos de sofrerem por causa do nome de Cristo. Olha a questão da perspectiva da fé, completamente diferente daquela que nós muitas vezes observamos hoje. Então Pedro diz: não se envergonhe. Verso 17 e 18, sexto princípio, versos 17 e 18 nos diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Esse é o verso 17. Pedro diz aqui que o juízo começa sobre o pecado do povo de Deus e depois vai se voltar para o mundo. Algumas pessoas podem dizer assim: pastor, mas como assim o juízo de Deus? Ele já foi depositado em Cristo? O juízo de Deus não recaiu sobre Cristo? Sim. Nesse sentido, os nossos pecados não precisam mais de punição vicária, expiatória. Os nossos pecados já foram expiados. Mas nós precisamos, meus irmãos, diariamente expurgar aspectos da velha natureza que ainda estão dentro de nós. Esses pecados que ainda existem no nosso coração, Cristo já morreu por eles, sim, mas as consequências sobre nós ainda vêm quando nós os praticamos. Então, é importante destacar que o que Pedro está dizendo aqui, que o juízo começa pela casa de Deus, é que Deus já começou o juízo em Cristo, jogando sobre ele os nossos pecados, mas que ainda hoje há aspectos da velha natureza em nós que precisam ser diariamente expurgados ou retirados das nossas vidas. Então, Deus envia muitas vezes o sofrimento, a disciplina, as circunstâncias para purificar-nos desses pecados. E é nesse sentido que Pedro diz que começa pela casa de Deus, começa pelos servos de Deus. Só que Deus faz isso com amor, diferente dos ímpios. Porque olha o que diz no verso seguinte, o verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Esse verso 18 aqui apresenta-nos algumas dificuldades. Como assim, pastor? Se é com dificuldade que o justo é salvo? Nós já somos salvos pela obra de Cristo, uma vez consumada, uma vez atribuído a nós os benefícios, ou atribuídos a nós os benefícios da obra de Cristo pelo Espírito Santo. Você já é salvo, declarado salvo, justo, justificado. Não é assim o processo? Sim. Agora, por que o apóstolo Pedro está dizendo que é com dificuldade que o justo é salvo? Eu já falei aqui que Pedro, quando ele trata o assunto salvação na carta,
ele tem pelo menos três perspectivas da salvação. Há um sentido em que nós já fomos salvos pela justificação e regeneração, ou seja, a salvação é um ato declaratório de Deus, do seu tribunal, no qual ele declara justo e salvo todo aquele que descansa na obra de Cristo. Nesse sentido, nós já somos salvos. Uma vez salvos, salvos para sempre. Há um outro sentido que Pedro usa a palavra salvação na sua carta, e eu entendo que é nesse sentido que ele está se referindo aqui, se é com dificuldade que o justo é salvo. É o processo de santificação. É por isso que nós encontramos passagens na Escritura, eu não anotei aqui, o apóstolo Paulo dizendo aos Colossenses, por exemplo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação não é um ato, como é que nós a desenvolvemos? Por meio da santificação. É a cada dia que nós vamos, pela santificação, mortificando o velho homem, para que o novo homem reviva ou tenha mais forças dentro de nós. Então, neste sentido, nós ainda estamos sendo salvos. Salvos do nosso status, já foi declarado justo, mas ainda estamos num processo de santificação. E há um outro sentido que a palavra salvação nós encontramos na carta de Pedro, que é no sentido da salvação futura, a glorificação, o estado de perfeição. Então eu repito algo que eu já falei nos estudos anteriores. Há um sentido em que nós já fomos salvos, justificação, regeneração, estamos sendo salvos, estamos num processo de salvação, santificação. Nesse processo, nós mortificamos o velho homem para que o novo homem tenha força dentro de nós. E há um sentido que ainda não estamos salvos. A salvação completa, final, que é a glorificação. Pedro está se referindo a esse segundo processo da salvação, que é a santificação. O que ele está dizendo é com dificuldade que nós somos salvos. Meus irmãos, e não é? É fácil a vida cristã? No sentido de que a gente não tem dificuldades para desenvolvê-la? Claro que não é fácil. É uma luta diária, constante, permanente. Agora Pedro diz o seguinte, no final do verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Aqui Pedro, de maneira sumária, ele está querendo mostrar que os pecadores, os ímpios, os impenitentes, eles haverão de comparecer diante do tribunal de Deus, mas sem nenhuma condição de absolvição. Os justos, eles vão comparecer diante do tribunal de Cristo, com os pecados pagos, mas os réprobos, os ímpios, os pecadores que ele chama aqui, Pedro, vão comparecer também, mas sem nenhuma possibilidade mais de apelação, porque é o último tribunal, o tribunal de Cristo. Hoje há a possibilidade de se render a ele e apelar para a sua justiça, mas no dia da prestação de contas, não. Em sétimo e último lugar, a sétima lição, verso 19. Já estamos aí caminhando para o final. O verso 19, Pedro vai mostrar que os sofrimentos têm um dos objetivos de levar o cristão a confiar em Cristo, a confiar em Deus. Ele diz assim no verso 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, vejam que tem dois tipos de sofrimento. Os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se você está sofrendo segundo a vontade de Deus, a sua alma está depositada, confiada a Deus. Essa palavra que aparece aqui, a encomendar, é uma palavra usada nas transações financeiras e significa entregar algo como garantia, é um depósito. Quando você faz um depósito numa instituição financeira,
num banco, ou enfim, você está depositando aos cuidados daquela instituição o seu dinheiro. Então você confia que no final você vai ter aquele dinheiro de volta, claro, caso tenha sido via aplicação, com os juros e as correções devidas. Com exceção, abrindo parênteses aqui, a época do plano Collor, né, que confiscou as poupanças de muita gente. Então, quando você deposita, você está encomendando os seus recursos àquela instituição. O que Pedro está dizendo é que os que sofrem, segundo a vontade de Deus, estão entregando como um depósito a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Ou seja, o sofrimento, de alguma forma, deve nos dar o sofrimento segundo Deus, de que a nossa alma está depositada nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas, porque ele é o fiel Criador de tudo o que existe. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: aquele que sofre deve ter consciência de que a sua alma está entregue nas mãos de Deus. Isso tinha um significado muito importante nesse contexto, porque encomendar a alma a Deus poderia significar literalmente a coroa do martírio. É isso que Pedro está dizendo. A última palavra não é dos imperadores. A última palavra não é da morte. A última palavra é daquele que recebe o depósito da alma do servo fiel. Então, quando sofrem, vocês estão encomendando a alma ao fiel Criador. Meus queridos irmãos, amados ouvintes, eu gostaria de fazer 3 observações conclusivas, 3 aplicações para as nossas vidas nesta noite, diante de tudo o que nós estudamos aqui da Palavra de Deus. O primeiro princípio que eu gostaria de destacar, a primeira observação, é que o sofrimento não é um acidente na vida do crente. Não é um acidente. Ele faz parte. E faz parte do plano de Deus. Não é aquela vontade que algumas pessoas falam, a vontade permissiva de Deus. Faz parte da vontade decretiva. Faz parte dos desígnios de Deus o sofrimento para nós. Eu sei que nós não conseguimos entender e não é para menos. Nós ainda vivemos essa realidade em que já fomos regenerados, mas ainda há fraquezas dentro de nós. E nós não conseguimos compreender o sofrimento na sua plenitude. Mas é interessante a gente compreender que ele faz parte da nossa realidade como cristãos aqui nesse mundo. Eu entendo que há necessidade urgente da gente pregar aqui na realidade do Evangelho brasileiro uma teologia do sofrimento que parta da Escritura e não de uma antropologia. O que a gente tem visto hoje, infelizmente, no meio evangélico, é uma avaliação acerca do sofrimento que parte apenas de bases humanistas, antropocêntricas, mundanas, fatalistas. Então, quando nós lidamos com o sofrimento, a gente não entende isso. Murmura, começa a questionar a nossa fé, questionar a Deus, os desígnios de Deus. Eu não estou dizendo aqui que seja fácil isso, porque se Pedro estava alertando a comunidade aqui, os irmãos, é porque ele sabia das dificuldades que nós, seres humanos, temos de lidar com esse tema, com esse assunto. Eu não tenho facilidade de lidar com esse assunto. A grande verdade é que na maioria das ocasiões nós fazemos semelhante aos salmistas, brigamos com Deus. Nós temos vários salmos na Escritura
em que os salmistas estão questionando a Deus por quê, até quando, como, para quê. E essas são as perguntas que nós fazemos também. Já me perguntaram se questionar a Deus nesse sentido é pecado. E aí eu disse para quem me perguntou, olha as Escrituras. Os Salmos, nós temos relatos de servos de Deus que não entenderam o sofrimento e de início questionaram, brigaram no bom sentido com Deus. Até que depois acalmaram seus corações e compreenderam que Deus tinha propósitos maiores, mesmo que do ponto de vista humano fossem incompreensíveis. Segunda lição, meus irmãos, e aplicação que eu gostaria de fazer nesse texto, nessa passagem, é que o sofrimento de alguma forma nos une a Cristo. Pedro diz que nós nos tornamos coparticipantes com Cristo. Entramos numa comunhão mais íntima com Ele. Porque Ele é, afinal de contas, o servo sofredor. E no corpo dele, o corpo dele sente ainda os efeitos do seu sofrimento, que é a igreja, que são os seus discípulos. A terceira aplicação e observação que eu gostaria de fazer tem a ver com os tipos de sofrimento. Se você está sofrendo, meu amado ouvinte, em razão do seu pecado, Pedro menciona aí alguns no versículo 15, talvez não sejam seus. Hoje é o tempo oportuno de arrependimento, porque este sofrimento não agrada a Deus. Este tipo de sofrimento não glorifica a Deus, porque ele é decorrente dos nossos pecados, das nossas falhas e não por causa do nome de Cristo. Essa é a terceira observação. Arrependa-se, Deus é gracioso e Ele perdoa o coração arrependido e não rejeita. E por fim, se você está sofrendo por causa do nome de Cristo, você é um bem-aventurado. Regozije-se no Senhor, não no sofrimento em si, mas pelo bem proveitoso que Ele pode produzir em sua vida, no sentido de te aperfeiçoar, de te amadurecer e de te levar para mais perto de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que você possa ter compreendido a palavra do Senhor de maneira clara e que o Espírito Santo faça aquilo que eu sou incapaz de fazer. Fazer as aplicações específicas para cada necessidade que você tem. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir, para compreender os pensamentos e propósitos do coração. Ó Deus, que o Senhor fortaleça as nossas consciências nessa noite a respeito de tudo que ouvimos da Tua palavra. O sofrimento é uma realidade que todos nós enfrentamos. O sofrimento pode ser decorrente das nossas decisões erradas, das nossas atitudes, e nesse tipo de sofrimento o Senhor não é glorificado, não se alegra. Devemos nos arrepender dos nossos pecados para que o Senhor graciosamente se manifeste a nós. Mas há um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento por causa do nome de Cristo. Neste o Senhor é glorificado. E aqueles que enfrentam esse sofrimento são bem-aventurados. Que sejamos bem-aventurados, ó Deus, diante do Senhor. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo e aqueles que estão sofrendo nesse momento, que sejam consolados, encorajados, sustentados pelo Senhor, a fim de que olhem firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É no nome dele que oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós concluímos esse momento de culto. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Quero convidá-los também para nos acompanharem nas nossas transmissões. Estamos transmitindo as nossas programações aqui na página do Facebook. Domingo pela manhã, 9h30, temos um momento de adoração. No domingo à noite, 7h30, o momento de adoração também. E agora estamos nos reunindo no templo. Aliás, domingo, 6 da tarde, nós estamos aqui em Jacobina com toque de recolher a partir das 20 horas.
então antecipamos o horário do culto aos domingos à noite para as 18 horas. A terça-feira temos o culto de oração, você pode colocar nos comentários o seu pedido de oração, terça-feira 7h30, e nas quartas-feiras o culto de estudo bíblico. Deus abençoe você, sua família, te dê um restante de noite em paz e um sono restaurador na sua presença.